E aí galera, de novo? Abertura? Sabe que eu só reaproveito outro, mas faz uma. Vamos fazer uma. Bom, então morreu tudo que a gente falou, né? No breu da espuma, o silêncio é sagrado. O fone descansa, mas a mente vigia. O rastro de dados na noite vazia. 9:01, o relógio não mente. O código pulsa, mas ninguém sente. Olá sobreviventes, Quinho e Eric na área. Estamos iniciando o Terminal Podcast. E no Terminal de Podcast de hoje nós vamos conversar com um especialista no mercado de opções, bitcoins, criptomoedas em geral. A gente vai falar sobre economia e as guerras, o que inicia entre as criptomoedas e todas essas situações da economia com o Felipe Varela. Então agradeço a sua presença aqui, Felipe. Aliás, Varela. Mais conhecido como Varela, não é Valéria, viu? Varela. Nem Valéria, nem Vilela, nem Viela, né? E nem sou parente do Drauzio Varela também. Ai. Bom, galera, primeiramente aí, obrigado aí pelo convite. A rapaziada aqui eu já conheço, né? E primeiramente minha gratidão aí por vocês me receberem e dar esse espaço para eu falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Essa oportunidade e tudo, né? Eu já estou no mercado de investimentos, eu invisto desde 2017, depois eu falo um pouquinho disso, mas eu comecei mais efetivamente com Bitcoin mesmo, conhecer Bitcoin e conhecer esse monte de porcaria, né, altcoins, shitcoins aí, em 2020. E aí eu fui estudando, me aperfeiçoando, e hoje eu trabalho também no mercado de opções. Mas antes da gente falar disso, eu sou Felipe Varela. Já vou fazer meu merchan e deixar meu canal, Varela Bitcoin, me segue lá. Tô com meu cachorro verde lá na foto, é bem fácil achar. Meu Instagram também é @Varela Bitcoin, Varela com 2 L's. E é isso, e eu tô aqui para falar um pouco sobre investimento mesmo, sobre um pouco de política, né? Que as coisas andam juntos, né? E é isso. Bora falar de investimento, de crescimento e de prosperidade, né? Que é o principal. Eu vi que você trouxe alguma coisa pra gente aí. Opa, eu trouxe aqui, ó. Eu lancei no final do ano passado, de 2025, eu lancei o meu livro. Ó, tá? Tô até abrindo aqui, ó. Plastiquinho e tudo, né? Esse livro, eu escrevi esse livro, ele não é um livro que fala sobre diretamente investimento. Pode jogar fora aqui. Coloca no canto aí. Esse livro aqui, meu livro, vou mostrar aqui para vocês. Minha Cruz, Minha Fé, Meu Bitcoin, do Peso da Cruz à Liberdade Plena, com Jesus e Bitcoin. É um livro que ele fala da minha jornada de vida mesmo, jornada de alma, né? Não é só sobre Bitcoin. Não é sobre Bitcoin. Esse livro, ele fala sobre a minha trajetória, a minha vida, né? Sobre experiências que eu tive no mundo empresarial, frustrações, né? Porque é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Você seguir o caminho da verdade tem um preço. E não é barato, é um preço alto. Né? Você seguir o caminho da honra, o caminho de não se envolver com política, não se envolver com sujeira, não se vender, né? Muita gente fala que, inclusive quando eu fiz meu MBA, teve um professor lá que trabalhou no Bradesco muito tempo que ele falou: todo mundo tem um preço, eu não tenho. Eu não tenho preço. Nem Bitcoin. Nem Bitcoin. Eu acho que mas isso é muito difícil, né? Porque no decorrer da nossa trajetória vão aparecer oportunistas e pessoas querendo te persuadir para você fazer algo errado. E é muito difícil você sustentar isso. Sou um cara simples, tenho meus defeitos, muitos defeitos, mas isso é uma coisa que a minha família, meu pai e minha mãe, acabou me passando muito bem, assim, essa questão de valores, né? E aí eu me frustrei muito, né, em vários lugares que eu trabalhei, mostrando resultado, passando por muita injustiça. É o que eu falo, não que eu sou um cara santo, que fiz tudo certo, fora disso, né? Sou pecador aí, estou tentando evoluir a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Com os meus erros e acertos.
Mas eu vi muita injustiça, né? Então eu entrei em empresas, dei resultado, empresas que hoje estão ganhando muito dinheiro, né? E, porra, dei resultado, me prometeram sociedades e tudo da boca pra fora. Aí, porra, o cara te promete sociedade, aí ele coloca um cara lá que acho que é namorado dele, sei lá, e aí o cara ganha o dobro que você sem fazer porra nenhuma. Desculpa a palavra, mas eu falo as palavras. Essas empresas já eram no ramo de finanças ou já eram em outras áreas? De TI mesmo, né? De TI. Então, e aí trabalhei com um cara também extremamente tóxico, que agrediu o meu time. Eu sou gerente de TI, né? Então eu trabalho na área de TI por muito tempo, mas comecei como ajudante geral, peguei muito trem, levei muita marmita, então tenho o meu primeiro registro até na minha carteira lá como ajudante geral mesmo. Então, se a pessoa falar para mim que você não sabe o que é isso, eu sei. Eu sei o que é pegar o trem, eu sei o que é ir 4 horas trabalhar e 4 horas voltar, pegando 2, 3 conduções, né? Então, eu passei por muitas coisas que chegou um momento da minha vida e eu tive meu filho muito novo, com 26 anos, então foi tudo muito difícil, que eu não ganhava bem, né? E mudei várias vezes, né, de casas, e isso foi muito frustrante. E esse último trabalho meu, eu tive uma agressão um cara muito tóxico na minha vida, e isso me consumia muito para proteger o meu time, né? E muitas vezes eu assimilava isso para não passar para minha equipe. Só que naquele momento foi um momento onde eu tive 5 ataques de pânico e eu decidi largar toda a minha carreira de TI e focar só em investimento, né? Hoje eu não sei quanto eu ganho por mês, tem semana que eu ganho bem, tem semana que é mais morna, mas eu tô mais feliz porque eu Tá fazendo o que gosta. amo o que eu faço, né? Eu tenho um propósito muito grande de ajudar as pessoas. Então eu tenho um conteúdo riquíssimo no meu canal, gratuito. Então se você não pode pagar o meu curso, não tem problema. Estuda o que tem gratuito. Quando você começar a ganhar um pouco mais, você faz o curso, que aí o curso já tem complementos, certo, tem sites de mercados maiores, né? E então esse livro aqui, ele é um livro que fala sobre a minha jornada de alma, né? E o Bitcoin aparecendo junto e a minha fé aumentando junto. Então, por isso que eu falo do peso da cruz, a liberdade plena com Jesus e Bitcoin, porque as coisas se uniram, né? E eu, só complementando, eu já vou entregar o livro para vocês, tem uma frase do Roberto Justus, que eu até comento muito até nos meus vídeos do YouTube, que ele fala: as pessoas são falsas para viver socialmente, né? E quando a gente não escolhe esse caminho todo lindo de LinkedIn, né? Esse caminho de elogios, não que não existam empresas boas, não é isso. Mas a maioria, de 12 empresas que eu passei, 2 foram boas na minha vida. Boas e razoavelmente boas. Então eu senti na pele isso, e eu precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Porque eu tenho uma vida, até onde eu sei, né? Depois é Jesus que sabe. Mas ela é para ser vivida com verdade. Só que escolher a verdade, como eu falo, existe um preço. E aqui é o preço que eu estou pagando no livro e tá para vocês. Aí, valeu! Tá vendo esse livro? Hã? Tá vendo esse livro? Tá à venda na Amazon e na Wiclap. Todo mundo encontra esse livro lá no meu YouTube, tem os links certinhos, tem o meu Linktree, tá tudo lá no YouTube, nos comentários dos vídeos. No Instagram também, só que o Instagram, eu tô mudando o meu Linktree agora para minha página, varelabitcoin.com.br, então tá sofrendo algumas atualizações. Mas se você colocar lá o nome na Amazon, você acha. Vende também via PDF? Não, então... Ou só é o livro físico mesmo? Os dois. Na Amazon você vai encontrar o Kindle, que é o livro digital, e na Wiclap é print on demand. Então você compra o livro, eles imprimem e te mandam. O livro físico como bacana. vocês. Pô, que legal, Muito viu, legal. Varela, cara. Espero que vocês gostem. Depois eu coloco uma dedicatória aí. Bacana. Com certeza. Tá bom, aí, no final. É o primeiro livro que a gente ganha aqui, ó. É. Então, vai ficar muito bem guardado aqui. Vai para a estante nossa aqui, depois eu vou ler. É o livro Calma. da minha jornada de alma. E
é muito especial e eu espero que seja luz para quem estiver na escuridão um dia por vários pedaços da minha vida que eu passei. Vi que tem a foto do seu filho aí também. Tem, do meu cachorro, da minha mãe. Tem Pô, que legal, cara. Aproveitando aqui do livro, né? Quando você fala aqui do peso da cruz da liberdade plena, justamente você falou agora sobre os empregos que você teve. Sim, mudanças. Dar mais valor para o que você faz e parar de dar dinheiro para os outros. Exatamente. Em cima do que você consegue fazer. Né? Exatamente. Acho que é meio parecido com todo mundo que empreende aí Sim. né? Acho que todo mundo tem essa vontade. Sim. Né? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo nasceu para isso. Né? Exato. Dizer que empreender não é uma coisa que você acorda de manhã e fala, vou empreender. Né? Tanto que existe uma coisa interessante que é a diferença de empreendedor e de empresário. Né? Muita gente acha, o cara é empresário, ele é empreendedor. Não. Ele pode ser empresário, dono da empresa, e quem empreende é um cara que está dentro da empresa dele. E no caso, você deve ter passado por isso. O empresário era o cara que era dono da outra empresa, mas quem estava empreendendo lá dentro era você, deixando lucro para ele. Então tem essa diferença que o pessoal às vezes não entende muito, né? Que nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. E eu sou bem tranquilo quanto a isso. Esses arrombados aí que fizeram isso, que agiram de má fé comigo e mentiram, né, para mim, cara, eu acho que todo mundo vai colher, né? Colhemos as sementes que plantamos. Então, no começo, quando acontece o fato, a gente fica com raiva, né? É que nem quando você termina com uma namorada, né? Eu já tive várias namoradas que, terminei, fiquei com raiva, que injusto, mas eu também errei com elas, eu não sou santo. Mas hoje eu perdoo, tá todas perdoadas e elas foram super importantes para me colocar aqui falando hoje com vocês. Tudo um caminho. É um crescimento, né? Sim. Cada história é um crescimento. Se você teve um relacionamento com uma pessoa, teve uma história. Se você eu aprendeu desejo tudo de bom, que não muito amor entende, para viu? todos vocês. Dessa história de relacionamento, o que me entende bastante. meu pai do céu, me fala, né? Mas eu agradeço a todos. De coração eu tenho um contato com eles, para mim não tem esse negócio. Eu errei, elas erraram, mas foi bom, a gente teve momentos bons também. Então quando você vai atingindo uma idade maior, uma maturidade maior, essas coisas, elas ficam... Eu procuro pensar no lado bom que ficou e no lado ruim o que me agregou para eu ser uma pessoa melhor. E eu acho que eu também agreguei algo bom para elas. E tá tudo certo. Com certeza, viu? Ô, Varela, como foi o seu início, principalmente aqui, a parte financeira, Bitcoin? O que foi um insight para você para iniciar no Bitcoin? Então, eu comecei em 2017, eu comecei por um amigo falar de investimento. Eu já guardava dinheiro, mas eu não conhecia bem ativos, né? O que eram ações, o que era um ROI, o que era um PVP, né? O que é um fundo imobiliário, né? Qual a diferença disso? Um paga dividendo recorrente, outro não, outra é ação, né? Aí tem o BEST lá, né? O famoso BEST na bolsa de valores e tal. E aí eu comecei a pesquisar algumas ações e comecei a comprar algumas ações, né? E aí, como todo iniciante, eu fiz a cagada de comprar Taurus, né? Comprei Taurus. Comprei uma grana, não foi terrível, mas aí depois eu me desfiz do... Taurus de arma, né? De arma, é. E tinha um porquê de comprar Taurus? Tinha, porque o Barsi falou, não porque eu analisei. Então, aquela coisa bem juvenil, bem amador, né? Mas todo mundo passa por isso e é importante. Né? Não existe... É aquilo, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, isso eu até falo no meu canal. Quando você está operando opções, se você não tomar uma chamada de margem, não acordar de madrugada com o seu trade view apitando, que você vai quebrar, você não vai virar um bom trader. Esse, quando você fala operar opções, seria você... A opção é um tipo de um trade, só que é um trade com derivativos, né? Um trade é um trade diferente de você fazer um swing trade, um day trade, mas é um trade, é um negócio, né? E o que eu acho é que, assim, o que eu tento fazer no meu canal é proteger essa galera de perder quando perder pouco. Mas eles têm que perder. O perder
quem não perdeu dinheiro nunca vai ser um bom trader. Aí você falou, é o gerenciamento de risco, né? O psicológico da pessoa também, dela aprender que ela tem que perder para poder ganhar, porque se a pessoa sempre tiver com medo de perder, ela não vai aplicar nada. Sim. Ela vai ficar dinheiro guardado ali, pronto, coloca no tesouro direto e deixa lá. E deixa lá, exatamente, é isso. Então isso é um aprendizado para você saber lidar com você mesmo. Sim, né? e aí depois a gente vai falar um pouco sobre o aspecto emocional, que é o principal. A psicologia do trader, se o cara não tiver inteligência emocional, ele se arromba. Essa é a verdade. Ou às vezes até entra no overtrade, né? Exatamente, no overtrade. Fica com medo de tradar. Porque é prazeroso você operar. Quando você opera, tem estudos que você pesquisa a fundo, e eu tive que me autoconhecer melhor, que você libera dopamina, que nem você jogar videogame. Você vê aquela porra daquele gráfico lá, é legal pra caralho. Aí você quer entrar toda hora, você vê a operação que nem existe, velho. Não existe, aí você fala, não, porra, tem uma entradinha aí, tem um cacete, velho, você vai se fuder. Puta, tô falando um monte de palavrão, mas... Não, tá Eu vou falar, cara. mas Tem de vez em quando. não tem, o cara tá vendo, porque libera. Quando você entra em opções, por exemplo, depois a gente vai aprofundar um pouco, falando mais de opções, você vai ganhar muita operação. Só que se você não tiver protegido, com uma proteção, quando você for perder, você se arromba. Porque a sua margem vai comendo da corretora e às vezes você não consegue sair. Se o mercado entrar num crash, que nem entrou agora, nesse crash, que é uma liquidação em cascata, que o Bitcoin bateu os $59 mil, se você não tiver protegido, você não limita a sua perda. Então, se você tem lá $10 mil, você pode perder $8 mil. Então, é essa coisa que eu procuro falar para os alunos. Então, assim, eu falo, cara, começa operando com SDC. Não usa só o ativo Bitcoin, mas você tem que aumentar a sua quantidade de dólar, porque senão, se você perder com pouco, você vai perder por muito. A sua análise está errada. Então, erros que eu cometi, eu procuro passar para a galera. Mas assim, tem gente que vai se lascar mesmo. Eu até brinco, eu falo, eu sou a galinha, quando nasce os pintinhos, eu tento ser a galinha que fica segurando os pintinhos aqui. Só que vai ter os pintos loucos, velho. Vai ter os pintos loucos que vai sair da asa, eu não vou conseguir pegar, um cara vai lá. Nessas últimas consultorias que eu dei, tinha um cara que eu nem conhecia ele, mas só pelo que ele falou, eu já sabia que ele estava operando todo dia. Aí eu falei, você está operando todo dia, né? Ele falou, tô, e deu risada. Aí passou uma semana, eu falei, eu acho que você não conseguiu ainda parar de operar todo dia. Você acertou de novo. O cara foi sincero comigo. Então ele tá no overtrade. É o que você falou. Ele tá na dopamina. Ele tá operando, ele tá achando que é videogame. O mercado é... Mas isso é ruim ou... Péssimo. 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 Eu, às vezes, tem meses que eu faço 2 operações. 2 operações. Tem meses que eu faço 6. Tem semana que eu faço 1. Isso é o cara que a gente estava conversando então aqui no quesito do quanto tempo que a pessoa tem que dispor para isso vai começar no Bitcoin, né? Quanto tempo do dia dela que ela vai dispor para isso? Então é muito mais tempo de estudo do que realmente operando ali. Exatamente. Assim, tem 2 vertentes, né? O que acontece? Você não pode ir querer operar opções, você até pode, mas eu não aconselho. Então o cara, ele quer operar opções, só que ele não sabe nem fazer autocustódia, ele não sabe nem usar uma wallet, ele não sabe nem comprar e guardar Bitcoin. Ele está pulando uma fase do processo. Ele não sabe nem ler um gráfico, ver um topo duplo, fundo duplo, um padrão xícara, ombro, cabeça, ombro. Então, como ele vai já tomar uma decisão em opções se ele não conhece essa parte? Então, ele já tá pulando. Então, existe um processo, né? O cara vai conhecer o que é o Bitcoin primeiro, né? Por que ele se valoriza tanto e ele pode bater $1 milhão lá em 2030, 2032, né? Depois vem o processo dele saber fazer uma análise gráfica, depois ele vai começar a conhecer a região de liquidez, que é o que manda muito no mercado hoje. Então, assim, resumindo, se o institucional, que são os grandes players, os caras fazem 20 operações, 15 por ano, por que eu tenho que fazer 50? Entendi. 20 no mês? Eu não tenho que fazer isso. E aí eu vou ser... Então, o que eu passo pra galera
cara, eu quero que vocês tenham a mentalidade de dono do cassino. Sabe quando você vai no navio, no cruzeiro? Aí tem as gostosas lá, né? Aí você vai lá, pega um uísque, vai lá no caça-níquel, lá, blackjack, a porra jack toda, aí você já perdeu uma fortuna em dólar. Eu quero ser o cara que aparecer lá. Eu quero operar, eu quero ser o cara que tá ganhando a fortuna. Então é isso que eu passo pra galera. Entendi. Bom, e... É que assim, eu compreendo o que você está falando, está passando, é que às vezes eu acho que tem, muitas vezes, tem um ponto que tipo de operação você quer tratar ali, né? Porque tem gente que é scalper, day trade. A sua visão, então, o que me parece, por você fazer trade 1, 2, 3 vezes no mês, seria mais focado para longo prazo. Ou isso no mercado de opções, ou na sua vida focado no Bitcoin? Bom, não é que eu não acredito, como eu falei lá no processo que eu estava falando do início, eu comecei a comprar ações, fundos imobiliários, eu comecei quando era Easy Invest, aí depois o Nubank comprou, virou Nuinvest, agora é só Nubank, né? Eu comecei na corretora Easy Invest, que é de 1968 começou essa corretora, mais ou menos. E aí eu fui mexendo com ações, fundos imobiliários. Depois o boy, amigo meu, me falou sobre shitcoin. E aí eu aprendi a mexer com shitcoin, analisar uma moeda. Aí tomei golpe ali de tipo, os caras travam o contrato e tal. Mas todo mundo passa por essa fase. Né? Essa fase faz parte. O que eu tento é prevenir o pessoal. Porque assim, a maioria das criptomoedas são tudo merda. O mercado cripto é uma fábrica de golpes. Não todos os projetos, mas 99% é porcaria. Então é tudo a moedinha do ursinho carinhoso lá, bonitinho, do sapo. É tudo merda, velho. Então assim, e aí o cara esquece de comprar o Bitcoin. Que às vezes se ele comprar R$100 agora, daqui 10 anos ele talvez tenha, sei lá, 50 mil. Porque se tiver uma hiperbitcoinização, o Bitcoin é travado no código, Max Money, né? Tem uma quantidade lá no código, 21 milhões. O último halving está programado para 2.140. Então assim, você está comprando algo que é finito. E aí até lembrei de você, antes de vir para cá, Eric, você trabalha com placa solar, né? Isso. A prata já foi dada como morta, né? Mas aí vai todos os mercados, né? Até o Bitcoin. Afeta todo mundo. Eu estava falando aqui agora, a prata, o cobre, não só a prata, mas até o que é necessário de cobre hoje para o mundo não tem mais. Sim. A gente não minera o que é necessário. Exatamente. Né? Então, a prata, pela demanda, se eu estiver falando besteira, você me fala, que aí você conhece com mais propriedade que eu. Para energia solar. É fundamental. Para chip quântico, chip de celular. Ela é o melhor condutor elétrico que existe. Então, assim, por isso que a prata acabou dando um up. Então, tudo muda, né? O mercado... E dentro dessa mudança de mercado que está tendo agora, que você falou assim, o Bitcoin daqui a 10 anos ele pode estar valendo 1 milhão. Você acredita que vai dar tempo do Bitcoin valer 1 milhão? Ou com essa mudança que a gente está tendo da economia atual, né? Não vai influenciar ao contrário do Bitcoin? Em que sentido? Mas você fala... Em valorização, porque, por exemplo, hoje tudo está dependendo de energia, de data centers, tudo está girando em torno das IAs, né, que estão surgindo. Tem até a questão dos computadores quânticos que podem surgir aí, né? Mas você acredita que mesmo nesse cenário de uma mudança econômica mundial, que hoje a gente não tem mais aquela economia onde todo mundo negocia com todo mundo e o dólar é o centro de tudo. Hoje a gente está mudando para economias isoladas, onde o dólar não vai estar mais centralizado, não vai ser a principal base para comércio. Como o Bitcoin é extremamente ligado com o dólar, e o dólar está desvalorizando mundialmente, a tendência não é o Bitcoin também desvalorizar? Não, porque o Bitcoin, na minha opinião, tá? Pelo que eu estudo, o Bitcoin ele não é lastreado no dólar. Ele não tem. Ele é lastreado na demanda de Bitcoin que tem na escassez dele. Sim. Então, assim, se amanhã a moeda predominante for o yuan,
o Bitcoin é um Ele Bitcoin. continua igual e ele pode talvez valorizar mais porque talvez as pessoas comecem a comprar mais Bitcoin. Exatamente. Valorizando ele. Pelo modelo dele, stock to flow, cada 4 anos tem um halving, e o último halving... E não tem como, por exemplo, o cara ir lá no código do Bitcoin e ele mudar o max money. Ele até aumenta a quantidade de Bitcoin. Só que o minerador não valida, porque precisa de uma força computacional de vários validadores, não somente um no mundo. Por isso que o Bitcoin, a arquitetura, o protocolo, ele é genial. Sim. Né? Então, assim, o que eu falo pra galera? E o que mais a galera perde dinheiro é com a parte emocional. Porque teve esse drawdown agora aí. 59 mil. Todo mundo Bitcoin acabou. Eu falei, eu tô comprando, cara. Compra essa porra, velho. Mas assim, não adianta você também comprar se você não sabe comprar. Né? Não adianta o cara comprar lá e deixar Bitcoin em corretora, na Binance, na OKX e tal. Isso não é Bitcoin, isso é um cheque, é um crédito de Bitcoin. É papel de Bitcoin. Essa fala, esse esquema que você falou, assim, o Bitcoin acabou e tal. Eu ouvi isso em 2016, em 2018 foi assim também, que teve depois. Desde que existe o Bitcoin, Passou. sempre tem essas Tem falas, essa né? história. 2022 também. Coloca aí, você que tá vendo, tem aí no Google, bate aí, Bitcoin Obtures. Quantas vezes mataram o Bitcoin? Vai dar mais de 400 vezes. Não. Cara, eu tô vendo aqui o livro do Varela, cara. Pô, que da hora, cara. Que legal, cara. Pô, cara. Uma curiosidade, cara. é muito difícil publicar um livro? Cara, não é não. Você pode publicar hoje sem uma livraria famosa. Esse é independente. É, independente. Até porque o meu livro foi mais no sentido de um propósito de vida mesmo, né? Eu queria deixar algo em vida que fizesse diferença na vida de alguém, ajudasse alguém, e eu tenho certeza que alguém, principalmente alguém que estiver passando por um momento difícil, uma dificuldade, esse é um livro de muita resiliência, né? Eu tive que ter muita resiliência na minha vida, e até o meu filho fala, né? Meu filho me acompanhou em muitos momentos difíceis da minha vida e me acompanha até hoje. A minha vida não é simples até hoje, né? Eu escolhi um caminho que não é simples, né? E ele fala, pai, isso é uma coisa mais legal. Se eu morrer amanhã, tá o livro aí pra galera comprar ainda e pra ele tocar. Mas o meu filho, ele fala uma frase pra mim que ele falou, pai, você é uma inspiração pra mim em nunca desistir. E um exemplo pra mim, assim, de persistência. Essa palavra que ele usou. Dá um beijo aí, Lucas. Um beijo, viu? Te amo. Dá um beijo. Aí sim. Ele é meu Okay. menino, Tem só um. menino de ouro, só um. Som. É bom. Assim, eu tive que ter muita resiliência, que eu nem sabia que eu tinha, né? Só que assim, hoje eu sei muito bem o que eu amo fazer, eu amo ensinar, eu amo ajudar. Claro que tem coisas no meu canal que eu não coloco, que eu só coloco no meu curso pago, porque a minha ideia, eu estou vivendo disso, né? Então, nada mais justo do que eu cobrar por todos esses anos de estudo. Eu demorei 5 anos para ter uma consistência no mercado. Deixa eu aproveitar o gancho sem querer te cortar. Até é Não, interessante você falar da questão do curso, né, de cobrar, porque assim, o que a gente vê de grande crítica em qualquer conteúdo, né, é sempre assim, lá, o cara tá fazendo conteúdo para vender o curso. É lógico, aí tem até pessoas que eu acompanho e tudo mais, né, e o meu ponto de vista, a gente estava até discutindo sobre isso esses dias, né, que tem pessoas que têm aquela facilidade de sozinha ir atrás de alguma coisa. Perfeito. Né? Acredito que você provavelmente fez isso. É skill, né? Habilidade. O Quinho fez isso, quase tudo que eu fiz na vida também, eu fui atrás sozinho, né? E a pessoa consegue, vai lá, vai pesquisar no Google, ela vai buscar informação, vai ler notícia, vai tentar, vai errar e talvez consiga. Mas você tem uma grande parcela da população que não consegue, né? Perfeito. E ela tem que ter um auxílio. Perfeito. Né? E eu acho muito estúpido, né, quando a pessoa vai lá e comenta isso, fala assim, olha o cara lá vendendo o curso. Sim. Né? Como se fosse uma coisa ruim. Exatamente. Né? Como se vender um curso fosse te desvalorizar de alguma forma. Né? Tá perfeito o que você tá falando. É o que eu falo, daqui pra frente, velho, eu tô com 47 anos, eu vim pra tocar fogo nessa porra, velho. Eu não vim pra fazer massagem, velho.
Então, assim, a maioria dos brasileiros não quer estudar, os caras Não, estão largando a escola, exatamente velho. isso, e não entende que, assim, tem que estudar. Exatamente. Porque a pessoa acha, porque assim, lógico, você estudar não quer dizer que você tem que comprar um curso, você pode estudar sozinho. Só que você tem muitas pessoas que não conseguem. A pessoa ela vai tentar, ela vai entrar lá, ela vai pegar IA, e ela não vai chegar em lugar nenhum. Ela precisa de um índice, dos tópicos, o passo a passo. Exatamente, do passo a passo. Então do precisa. direcionamento. Criar um exemplo, né? Tem muitos dos que eu sigo, das pessoas que eu gosto de ver sobre tecnologia, finanças, geopolítica, tem a área de membros lá que é paga. Né? E sempre tem os pontos que fica lá no chat. Pagou para ser membro, para ficar ouvindo o cara falar. Tu sabe quanto tempo o cara dedica do dia a dia dele para ler notícia? Às vezes ler notícia em outras línguas, assim, usar o tradutor, para poder pegar o conteúdo e te entregar mastigado. Exatamente. Eu tenho uma estratégia minha que só vai estar no meu curso pago, uma delas, que chama Varela Hedge Put 747. É uma estratégia que eu validei por 6 meses com o meu dinheiro. De 10 operações eu acertei 9. Não existe 100% no mercado financeiro. Essa estratégia daqui 2 anos ela pode não funcionar. Na verdade, não existe 100% no mercado nenhum. Exatamente. Nada que você faça, né? Você acaba trabalhando com probabilidade, né? Exato. O mercado é probabilidade. Por isso que eu falo, robô funciona. Que nem o Quinho até faz, robô e trade. Funciona. Não é que o robô não funciona. Só que o que eu falo no meu canal, até eu falo, e às vezes o pessoal critica, eu falo, esquece essa porra de robô. Você tem que saber você fazer a análise. Não deixava aqui, não deixava. Pode ir embora aqui. Porque o meu curso. Mas você vai entender o que eu tô falando. Eu só compreendo. complementando, o robô é para você fazer quando você já sabe o que você está fazendo. Se você não sabe analisar o mercado, você não sabe entrar... Ou simplesmente, que a gente comentou no outro vídeo, né? A pessoa pode talvez usar o robô, a pessoa não quer aprender nada de Bitcoin, ela não quer entrar nesse universo, mas ela quer investir. Perfeito. Aí, por exemplo, ela pode colocar lá Eu fiz isso. Eu sou um desses. Sim. Vai lá, abre uma conta na Binance, põe lá $500 lá, põe um robô nada muito... Sim. eu quero ficar milionário. E põe lá para gerar um certo lucro em cima. Vamos dizer assim, não é o que eu vou dedicar meu tempo a isso. É um secundário. Então eu acho que é uma opção. A pessoa que ela não quer estudar, ela não tem tempo, talvez seja uma coisa para fazer. Mas não necessariamente não é o que você está oferecendo. Você está dizendo que você está oferecendo uma pessoa que vai atuar no mercado. Exato. Que vai entender. Mas assim, que vai, eu até brinco, mas eu falo a verdade, cara. Para mim, eu falo, cara, robô é coisa de preguiçoso. Exato. Muito obrigado. Só que assim... Muito obrigado. Mas não é isso. Cara, você criar um robô, depois que nem você é diferente, que você já conhece o mercado, você opera day trade. Mas você começou a fazer um robô agora. Você começou a fazer um robô. Pra quem iniciar é ruim. Agora pega o cara pra programar a porra do robô, ele não programa nem o robô pra pegar os pelos da casa dele, Ele velho. pode até programar, mas ele não tem. Eu tava montando um sistema pro Quinho, né? E eu montei um robô para poder fazer o teste. Perfeito. Com a IA. Sim. Monta o robô aí, ela montou. Sim. Aí, tanto que a gente passei, eu acho. Ela colocou assim, vai comprar quando tiver 3% acima e vender quando tiver 4% abaixo. Sim. Não, comprar quando tiver 4% acima e vender 3% acima. Falei, caramba, isso aí é embaçado, viu? Já fez um robô perfeito. É só comprar quando tá 4 abaixo e vender quando tá 3 acima. Existe. E aí, quando que vai ter esse cenário? Só complementando, você já fala aqui, você deve estar bravo. Não, mas assim, o que acontece? Para você criar o robô, é o que a gente está falando, existe uma expertise por trás. Eu quero que o cara conheça a expertise, depois ele faz o que ele quiser. Porque, por exemplo, nessa minha estratégia, que vai estar só dentro do curso, no Opções Turbinadas, que é o curso que eu estou criando, essa estratégia minha, existe N variáveis que você tem que checar para você entrar. Você tem que checar gráfico, liquidez,
ponto de resistência, ponto de suporte, o mercado tem que cair tanto por cento. Existe um conglomerado de coisas que é que nem você. Eu até brinco, coloco lá nos vídeos, eu falo que eu brinco, mas é sério. O cara vai decolar um avião, ele tem que checar flap, hidráulica, ele tem que checar óleo do motor, ele tem que checar o plano de voo. Então existe. Se uma daquelas coisas falhar, já não tá. O que você falou Pode tudo. falar agora, Você senão falou você vai tudo. brigar. Você vai jogar pedra por causa do Não robô, vou fazer isso não. Você falou tudo, porque assim, para você criar um robô, você precisa principalmente entender de gráfico. O seu curso é focado nisso. Você vai ensinar o passo a passo para aquela pessoa que está iniciando. Exato. Né? Vai ensinar o gráfico, vai entrar no mercado de opções. Sim. Então é o passo a passo. Então não adianta você criar um robô e você coloca lá para funcionar o robô na corretora. Sim. E a corretora o robô começar a comprar e você perder dinheiro. Exato. Porque muitas vezes acontece isso. Porque o robô está programado para fazer um tipo de trade. Se o cenário do gráfico modificar, o robô perde dinheiro. Aí você nem vai saber desligar aquela porra de... Não, mas o robô, ele é legal pro cara que... É o que eu falo assim... O cara já tem eu não experiência aconselho o cara que não conhece nada do mercado financeiro, o cara vai lá e compra um robô porque é fácil. O que eu quero desenvolver, o que eu desenvolvo no meu canal... São trades profissionais. Eu quero desenvolver o cara ser um trade profissional. E um cara que é um trade profissional, para mim, não é um cara que é um day trade. Não tem que ser um day trade. Day trade é nem 1% que ganha dinheiro com day trade. O cara, ele pode ser, assim, o que eu estou entendendo no caso. Você tem o Quinho, que não é profissional, que usa robô. O Quinho é trade profissional. Não, tô brincando. Você tem dois segmentos aí. Você tem o segmento que você faz, que é o mercado de opções, que é uma coisa de longo prazo. Sim. Tu tem o robô, que seria facilidade de você não ter que, vamos dizer assim, monitorar o tempo inteiro, tá ali analisando o mercado, né? E então você não pode ter os dois. A pessoa não pode, por exemplo, que você fala assim, eu faço 3 operações por semana, 2 operações por semana. Perfeito. Mas, por exemplo, ele pode, em contrapartida, ter uma outra carteira ou uma outra corretora onde ele coloca o robô para operar. Perfeito. Ele pode mesclar essas duas coisas? Pode, só que assim... Ou até a mentalidade da pessoa não vai bater nessas duas opções? Não, o que você colocou é bem importante, Eric. Ele chegando num nível de conhecimento, de usar uma corretora, fazer um swing trade, fazer um scalp, fazer um day trade, operar opções. Só que assim, é um leque enorme para o cara estudar. Então eu acho que o cara tem que procurar ser bom numa coisa. Mas o estudo é um só. Assim, mesmo no day trade ou... Não. O estudo não é o mesmo. Não é o mesmo. O gráfico, mas assim, por exemplo, assim, o gráfico lá, o mercado é o mesmo. O mercado é o mesmo. Só que assim, vamos supor, a análise para você fazer uma entrada em opções, ela tem vertentes totalmente diferentes de eu entrar no swing trade. Aí assim, para o pessoal entender, quem está pensando em comprar teu curso, ou entrar nesse mercado. Nesse mercado é dentro do Bitcoin. Do Bitcoin. Isso não é para outras criptomoedas. Eu trabalho com Bitcoin, USDC, stablecoin, pareada no Bitcoin, e Ethereum eu uso um pouco também. Então são as convencionais, aliás. As convencionais, né? Para as criptomoedas em geral, isso. Que saem, não serviria. Não aconselho usar. Você pode operar em Solana, só que eu não aconselho. Porque ela não tem lastro. Para mim a liquidez é menor, é tudo... E assim, você pode operar opções, por exemplo, no S&P, você pode operar opções na Bolsa Americana, você pode operar no Brasil. Só que assim, hoje eu estou cada vez mais Bitcoiner maximalista. Então eu odeio Estado, odeio prefeitura, principalmente de Ribeirão. Eu odeio, velho. Eu odeio o governo, eu odeio isso, cara. Eu tô com ranço, com nojo, assim, disso no Brasil. Assim, eu não tenho... O que eu falo, eu tô aqui por causa dos meus pais. Você vai pro Paraguai, cara, o Paraguai tá crescendo. É um lugar, tipo, agradável.
o pessoal tem a visão de Paraguai ali de CDL. Não, o Paraguai é maravilhoso. Não. Então, assim, cara, muita gente conservadora, mentalidade diferente. Até entendeu? porque lá no Paraguai, lá o imposto acho que é 10%. É 10%, não, né? e Tudo. o que você recolhe ainda te devolve. até né? o regime CLT lá é 10%, que aqui chega beirando 80% do regime CLT. E aqui vai piorar. O pessoal acha que. Eu não acredito mais em eleições limpas no Brasil. Então eu não acredito. Mas pra mim, assim, não deveria nem existir partido, velho. Partido é que nem time de futebol. Hoje é partido. Eu falo, pessoal, até falando de futebol, você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Vai porra nenhuma. O retrato da seleção é o retrato do Brasil. O Brasil tá uma merda, você acha que vai ganhar a Copa? Isso reflete Não a existe sociedade, isso, velho. Não existe E hoje, isso. assim, é até interessante, né? Saiu uma pesquisa agora, 58% da população brasileira tem interesse em Copa do Mundo. Até isso perdeu. Perdeu. Até isso Quem perdeu. Antigamente era muito mais. Quem viveu Ayrton Senna, quem viveu Não tem mais nada, 1994, 2002, Copa de 2006, o pessoal honrar. A honra ela foi... porra, você viu o Anos repórter... 80, anos quem 90. viveu Ayrton Senna viu o repórter japonês chorar por causa do Ayrton Senna. Você acha que os caras vão chorar por causa do Lula, velho? Exatamente. E aproveitando para essa eleição, tu acha que vai ser o quê? Essa eleição de 2026? Eu não acredito mais em eleição... Mas você acredita que quem vai ganhar? Cara, eu acho que talvez o Lula já esteja até eleito. Tu acredita que ele seja eleito? Eu acredito. Porque o negócio tá tão nojento, velho. É tanta gente... Tu não acha que ele tá desistindo? Não. Não acredito nisso. Ele mesmo falou que não é que ele quer pede pra se ajoelhar lá pedindo pra Jesus. Eu sei, eu tô Vai se fuder, né, velho? Eu vou morrer antes dele, velho. Eu achei que ele ia desistir. Eu tinha uma impressão que ele ia desistir se era aí que não ia concorrer, não. Bom, não saiu a candidatura ainda, né? A gente vê pelo sabe, Ibope, essas pesquisas aí, estão falando que o Flávio tá na frente. Ele não faz na frente. Em segundo turno ele não ganha de mais ninguém. Em segundo turno, isso assim, é a primeira vez que isso acontece quando se diz respeito a PT. Com Porque Lula, todas as. A PT não, até a Dilma. Não, porque no Fernando Haddad, que ele perdeu pro Bolsonaro, o Bolsonaro tava... Não, então, mas no segundo turno ganhava de alguns. É a primeira vez que no segundo turno ele perde para todos. Para todos. Isso não aconteceu com a Dilma, não aconteceu com a Haddad. Mas, ele perde para todos. Como eu vou acreditar numa eleição no Brasil? Para mim, quem é a grande latrina, a coisa mais defecante do Brasil, para mim, é o STF, né? Então, como eu vou acreditar numa eleição limpa se o próprio advogado do Lula foi pro STF? Então, a sujeira ela tá tão grande, né? Você vê o cara lá, que eu esqueci o nome dele lá, que foi pego com dinheiro, aí o cara já tá na política de novo. Então o negócio é tão... todos, né? Acho que tem uns 50 exemplos aí de cara que foi pego com dinheiro e voltou. O cara tinha que ser expulso, velho. Então, assim, a gente, é o que até o 38 fala, e eu aprendi muito até história com o 38, né? A gente vive num país de dignidade, não vive num país de honra. País de honra mesmo, você honrar, você querer fazer as coisas certas, que nem a gente tinha esse sentimento de honra em 1994, até os anos 2000, 2002, 2006. Isso acabou, cara. Acabou. Os caras não querem estudar, os caras não querem trabalhar. Pega o nível de QI do brasileiro, velho. Tá diminuindo. Mas é mundial, né? Mas o Brasil, mas o Brasil tá batendo recorde. Mas isso aí também tem correlação com redes sociais também, né? Vocês concordam ou discordam? Tem várias coisas. A internet, na minha opinião, ela trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim, né? Eu falo aí no meu livro, eu tenho saudade do galinheiro da minha avó, de pegar ovo das galinhas, de pegar caqui no pé, abacate, brincar com os pintinhos, o carrinho de rolemã. A gente tinha uma família mais forte. E a família mais forte, ela é o que traz você ter mais defesa contra um governo ditador, que é o que a gente vive hoje. E assim, só que as famílias estão sendo destruídas, né? Então assim,
não tem esse rombo do INSS, isso vai piorar. Porque não tem 4 nego envelhecendo para uma criança nascendo. E muitos nem querem trabalhar. Mas eu acho que o grande problema, assim, do fato da rede social, da família, o que eu acredito, né? Minha área, para eu poder falar. A internet, ela deu voz para os loucos, para os burros. Exatamente. Só que além dela dar voz, ela virou parâmetro para quem era mais louco ainda. Então, assim, por exemplo, terraplanista. O pessoal, um amigo meu um dia falou assim, cara, como surgiu terraplanista no mundo? Não surgiu. Sempre houve terraplanista no mundo. Os outros nem ouvia falar sobre isso. Não, mas sempre houve. Só que a diferença é qual que era. O cara, ele era terraplanista, ele saía na rua, por exemplo, ele ia lá no bar, e ele falava para 2, 3 caras, pô, a terra é plana. Os 3 caras iam zoar ele, meu, tu é louco que a terra é plana? Ele não ia ter razão, ele ia ficar quieto, guardar aquilo para ele e ir embora. Sim. O que a internet fez? Esse terraplanista, ele encontra um canal que tem mais 100 mil terraplanistas dando razão para ele. E aí ele começa a disseminar que a Terra é plana porque tem gente dando razão para ele. Então, por exemplo, a família. Por que a família tradicional ela está acabando no mundo inteiro? Tá? Quando eu falo família tradicional, é família, tá? Pessoas juntas numa casa que se amam, tá? Independente de qualquer opção. Porque o filho brigava com o pai, com a mãe, com o irmão, ele brigava lá fazer alguma coisa, talvez uma tia fosse falar alguma coisa e falar, você está errado, não pode falar assim com seu pai, com a sua mãe, não briga com o seu irmão, né? Ou um amigo, alguém ia chegar nele e falar, ó, tu tá errado, tá fazendo besteira. Hoje ele vai lá no Instagram, tem um influencer falando assim, a sua família é tóxica, você não precisa da sua família. Se a sua família não respeita as suas opções de largar o emprego e fumar maconha, é porque eles são tóxicos. Entendeu? Então é isso, o problema da internet é esse. Né? Eu nem sei porque que esse assunto, mas eu acredito que é isso. E por que as pessoas não estudam mais? Porque é a mesma coisa. O cara vai lá, vê um cara que montou um canal não, nem canal, porque YouTube é YouTube. O cara abriu um Instagram, começou lá a falar qualquer baboseira, qualquer besteira, ou dançar dancinha, não sei o quê, e o cara ganha milhões. Exatamente. Entendeu? O cara ganha milhões. Aí, tu acha que o adolescente lá, ele vai olhar e falar assim, pô, vou fazer um curso, vou procurar estudar, ou vou começar a gravar um vídeo atrás do outro, ver vídeo de receita do sucesso no Instagram, porque acredita, né, que todo mundo ali que é influencer tá ganhando dinheiro com o Instagram. Hoje, graças a Deus, tá aparecendo aqui. A maior parte estão lavando dinheiro, gente. Essa é a verdade, tá? Essa galera que é rica pra caramba, que é influencer. Os caras estão lavando dinheiro. Pago, tudo mentira. Exato. Assim, eu falo no meu canal, então, Café da Manhã. E todo mês está aparecendo influencer de Instagram lavando dinheiro pra facção criminosa. É isso aí. Sim, tá absurdo. Então, assim, é mentira. Você não vai ficar milionário. Essas Porsche que aparecem alugadas. Não. É uma coisa muito interessante. Eu falei Gramado, eu tava lá do lado do Hotel Bela Gramado. Eu falei isso no canal esses dias. Falei, vocês querem que eu minta aqui, que eu venha? 200 conto eu dou um rolê de Porsche. Sabe o que acabou de abrir em São Paulo aqui agora? Nos Estados Unidos já tinha. Os caras têm um estúdio de gravação que eles têm os aviões. O cara faz a cabine, todo o estúdio é um avião, um jatinho particular de alto luxo. Aí você paga R$300 a hora para você gravar sentado, como se você estivesse no jatinho. Isso já tinha lá fora, agora abriu em São Paulo. E eles têm N cenários. Tem um cenário. Isso aí eu tenho uma amiga minha que ela trabalha com a Airbnb, né? E sabe qual é o maior público de Airbnb de luxo dela? Influencer. Os caras alugam os apartamentos que ela tem de alto luxo por, tipo assim, sábado e domingo, só para gravar vídeo. Porque você não vê aqueles vídeos no Instagram, às vezes, que aparece do nada. Uma pessoa que, desculpa, não sabe nem falar direito, assim, desconhecida. Tem vários desconhecidos lá, cara. Um AP maravilhoso, uma vista. Airbnb, ela aluga por um dia para gravar o vídeo para parecer que tem dinheiro. Por isso que o caminho da verdade é o mais difícil. Exatamente. É o caminho do sofrimento. Exatamente. Cara, eu não me acho um cara... assim, eu não me acho um cara burro, mas eu sou um cara esforçado, que nem a gente estava falando de desenvolvimento, eu não tenho aptidão para desenvolver, eu não sou um cara bom de Fala um pouquinho nessa era, você faz exatamente o que na área de TI? Na realidade,
eu fiz várias coisas, né? Eu trabalhei no início da minha carreira, eu trabalhei com hardware, depois eu trabalhei como analista de sistema, desenvolvi, suporte, várias coisas. Aí eu fui mais para a parte de gestão mesmo. Então eu gerenciava sistemas como DataSul, Proteus, SAP, e gerenciava pessoas também. Então eu contratava o dev, aí eu comecei a gerenciar a empresa mesmo, né? Eu conheço muito de regra de negócio, então desde a compra, o supply chain, eu conheço bastante isso. Só que... Já era mercado, né? Já era mercado. Mas assim, o que você falou aí da questão de o pessoal não quer estudar por conta disso, mas é isso, o pessoal acha que tudo é muito fácil. Mentira, é muito fácil. Quando você vai... É o que eu falo, não é que você é mais inteligente. Quando você começa a querer fazer algo diferente, querer seguir o seu caminho, o seu propósito, e você encontra ele, que nem meu propósito é ensinar, é ajudar pessoas, e o dinheiro é o fim, não é o começo. O dinheiro vai ser o fim. Eu acredito que eu ainda vou ganhar talvez muito dinheiro, né? Hoje eu não tenho uma vida ruim, nada disso, mas assim, não troco de carro, procuro focar em outras coisas que para mim é prioridade, construir algo que vai ajudar alguém, consolidar minha marca, tal, tudo com muita verdade. Sem tráfego pago nenhum, nunca fiz tráfego pago. Talvez eu faça um dia, não é o momento. Porque o cara que entrar na minha comunidade, ele vai estar comigo, não vai estar com o cara que coloca lá para suporte, ele vai estar falando comigo. Quer montar um nicho primeiro ali? Montar um nicho. Só que assim, existem vários fatores que estão acontecendo, por exemplo, até eu comento com o pessoal, a gente fala um pouco de história também. Cara, a gente não é feito para viver sozinho. Né? Eu tive que viver muito tempo sozinho, mas a solidão ela me forjou muito. Mas talvez se eu não tivesse minha fé, talvez eu teria hoje tomando remédio, eu não sei. Você é uma pessoa mais deprimida. Né? Porque é o seguinte, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você busca o conhecimento de verdade, não o que te falam, mais você sofre. Porque fica mais difícil ter pessoas para você conversar. E não é porque você é um cara arrogante, não é por conta disso. É porque a conexão já não tem mais aquela... Você está em outro lugar. Eu tenho amigos, muitos amigos, que eu amo, assim, desde a infância mesmo. E tá tudo bem. No começo eu até fiquei com raiva. Eles não entenderam muito o que eu estava fazendo. E talvez agora alguns entendam, outros não. Mas... Tipo, eu encontrei o meu caminho. Muitos talvez olhem para mim e falem, pô, o Varela tá lá fazendo as coisas dele, o cara se isolou, o cara... Não é que você isolou, você se dedicou. Eu me dediquei e eu tenho prazer. Hoje eu gosto de ficar às vezes em casa fazendo conteúdo, estudando. Eu estudo todo dia. Mas não é forçado, é porque eu gosto de estudar, eu gosto de ter conhecimento, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, assim, quando você quer sair daquela vida, tipo, eu não quero mais estar ali no bar, vamos tomar uma breja toda hora. Não quero. Isso pra mim não é mais a regra, é a exceção. Já foi a regra, mas hoje é a exceção. Aí os caras falam que você tá ficando louco. Os caras acham que você tá ficando louco. Pô, Varela, deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara, que caiu aqui na minha cabeça. Assim, qual é a sua relação entre Bitcoin, a sua fé? O que você fez? Por que você segue essa junção? Liga o Bitcoin com a sua religião. Eu vejo bastante seus vídeos assim, você falando isso. Eu acho isso muito legal. Até no livro aqui ele comenta sobre. Eu queria a sua visão sobre isso, cara. Então, isso foi acontecendo na minha vida, né? O Bitcoin aparecendo num momento turbulento em que passei várias dificuldades na minha vida e que a minha fé foi se fortalecendo. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé, mas não tão aflorada como eu tenho hoje. E o que acontece? Tem muita gente que compra o Bitcoin, e essa é a pior cagada que a pessoa faz, na minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, como eu falei, até em relação a mundo, a política, a me posicionar do lado que eu tô, não que eu
odeio ninguém, mas quando eu falo até da esquerda, eu falo, cara, se você ainda continua nesse mundo, se você acha que tá certo, né? Se você tá vendo famílias sendo destruídas e... Cara, então o meu conteúdo não é pra você. Né? Não é pra você. Não odeio você, mas você não compactua com os mesmos valores que eu. Ainda mais se você for fanático, se for extremista, né? Como eu falei, eu já, quando fui mais novo, eu entendi, eu achava que uma coisa, e eu comecei a estudar e ver realmente qual que é a verdade, né? Mediante a várias coisas que eu estudo e não sei muito, tem pessoas que conhecem muito mais do que eu, até em comunismo. A Aline, minha amiga, aí dá um beijo para ela, é seguidora do meu canal lá, a Aline é uma enciclopédia de livros que ela lê, né? Eu estava até na casa dela levando o meu livro lá de presente, que ela comprou meu livro, e a gente tomou um café e ela estava lendo o lado negro do comunismo, várias coisas lá. Então assim, acho que tudo, eu já tive do outro lado, só que você permanecer em um lugar, já volto para a fé, tá? Pro Bitcoin, é que tem todo um contexto, né? Então eu comecei a estudar isso, né? E quando você começa a estudar isso, você começa a entender a realidade, né? Não que tenham todo mundo de direita seja santo, nada disso, mas você vê que, por exemplo, o Hitler tem muita coisa da esquerda no Hitler. Então assim, você começa a estudar e você começa a ver a história, a verdade mesmo. E assim, e aí veio a minha parte, como eu falo, de valores, que não me permitiu continuar naquele lugar. Tanto é que é o que eu falo, né? Eu vejo um monte de coisa errada até na cidade. Se eu for a única oposição, eu vou ser a única oposição. Enquanto eu estiver aqui, eu só estou aqui, mas por causa dos meus pais. Eu não saio em Ribeirão. Né? Se eu pudesse, eu nem ia no mercado em Ribeirão. Né? Mas nem sempre dá, mas eu procuro sair para fora, tal, fazer a oposição, comprar Bitcoin contra não só prefeitura de Ribeirão, mas contra o Estado, o governo, né? Não gosto, odeio o Estado, né? Então assim, porque o Estado ele quer mostrar que ele é o protetor, mas o Estado ele quer te arrebentar brutalmente. E as pessoas não... Porque assim, eu sei que é mas por que você coloca o Bitcoin que é algo contra o Estado? Por que essa visão de que o Bitcoin está a parte do Estado? Eu ia chegar nisso, mas eu já ia chegar agora falando. Então assim, existe o cara que ele compra o Bitcoin para ficar rico rápido, é o famoso hype, né? Ele vê alguém falando o Bitcoin está subindo, agora eu vou ficar rico, então não vai. Você não vai ficar rico. O Bitcoin é um processo para você enriquecer. E assim, claro que se tiver uma hiperbitcoinização, que eu acho que em algum momento vai acontecer, você pode ficar rico sim. Não é que você não pode, mas a probabilidade, em termos de probabilidade, vai demorar. Né? Então assim, existe esse cara, o cara que compra o Bitcoin porque ele acha que vai pegar uma burana, vai ficar rico e tá todo mundo falando e ele nem sabe o que é o Bitcoin. Por que o Varela compra Bitcoin? Primeiramente, porque o Bitcoin é o único ativo hoje que ele é seu. Se você souber comprar e guardar, ninguém toma o seu Bitcoin. Eu tenho criptografia que só está na minha cabeça, não vou falar das outras pessoas, mas de mais 2 pessoas que, se eu morrer, essas pessoas resgatam. Nem está no papel, não está na internet, não está em lugar nenhum, só está na cabeça dessas pessoas. Se morrer os 3, vai ficar preso aí por... Como várias outras fortunas têm. Exatamente. Ouviram, ele tem fortuna guardada na cabeça dele. Não é fortuna assim, Só 4 bitcoins. Vai dar, não. O sets de Bitcoin vai valer muito futuramente. Sets vão valer muito. Então, eu abro mão de algumas coisas na minha vida, de levar uma vida mais simples, para acumular mais Bitcoin. Porque eu acredito no fundamento. Eu estudei o Bitcoin. Né? Então, assim, a primeira questão que eu compro o Bitcoin é pela questão de liberdade. Então, é o único ativo
A sua casa não é sua, Justamente. o seu carro não é seu, nada é seu. Porque se você não pagar IPTU, ITR, vão te tomar. Se você não pagar IPVA, vão te tomar. Se o governo inventar alguma coisa que nem ele estava inventando aí, da herança agora, cobrar 25% de uma casa. Então se você tem uma casa de 1 milhão, você paga 25% para o governo na herança, se seus pais morrem. O governo toma 25 mais 30 de advogados, você vai ficar com menos de 500 mil. As pessoas não estão entendendo isso. Talvez é melhor, eu falo isso para os meus pais, talvez é melhor financiar a casa no nome dos seus filhos. Você financia. Então, existem várias coisas acontecendo. Então, assim, por que o Varela compra Bitcoin? Primeira coisa, por conta da liberdade. A liberdade que eu tenho de ter algo que é meu, exatamente meu, e eu faço o que eu quiser. Se tiver uma guerra aqui, eu vou para o Paraguai, eu vou para outro país, eu resgato lá, eu dou um jeito, eu não dou para ninguém, eu morro. Então, assim, a liberdade. E o segundo ponto, que para mim é muito importante, e o último é a valorização, que é o dinheiro. O segundo ponto mais importante é a questão de oposição a um sistema que eu não acredito mais. Eu não estou falando do sistema, eu estou falando do sistema do Brasil e até eu vou para a geopolítica, eu vou mundialmente. Então pessoas que dependem muito do governo não vai enriquecer. Não, com certeza não, né? Só se tiver peixe, né? Você conhece a teoria de que no futuro todo mundo vai viver numa mesada? Né? Sim, vai ter uma renda universal, né? Renda até universal. porque a IA já está acabando brutalmente com isso. Advogado, tem um monte de médico trabalhando de Uber. O cara vai gastar 500 mil numa faculdade de médico lá para ganhar 12 conto por mês. E o governo ainda quer taxar o Uber também, viu? Imagina quanto vai ficar o valor da viagem do Uber. Futuramente, até bem futuramente. Não, mas é tudo carro autônomo. O Uber Esse vai ano já acabar. começa. Eu acho que o Uber vai acabar. Não, esse ano São Paulo já começa, carro autônomo. Vai ser carro autônomo. Então, assim, o que vai sobressair? Que é pro lado onde eu estou indo, mas porque a vida me levou. E eu vejo que isso vai ser muito forte pro futuro. Os aspectos pessoais, as minhas habilidades, a minha didática, a IA, talvez ela consiga fazer, mas todo o meu feeling, todo o contexto, toda a minha história de valores, é isso que eu vou agregar, sei lá, daqui 5, 10 anos se eu estiver vivo. Porque eu não sei se eu vou estar vivo também. Eu faço hoje. Então hoje eu tenho muito essa visão também, eu estou aqui, cara, a gente está aqui conversando hoje, amanhã eu posso não estar aqui. Então tudo que eu faço é para deixar algo quando eu partir. Né? Então assim, para mim o aspecto moral, e aí entra, se você pegar, existem existem algumas coerências do Bitcoin com a Bíblia. E como a minha fé me fortaleceu e eu querer fazer o que é certo no meio de tudo isso que está errado, eu querer fazer uma oposição sem me sujar, sem precisar fazer violência, nada, eu só tiro o país do meu dinheiro. Eu tiro o que eu procuro trabalhar num regime em que eu uso o menos possível real. Então hoje você tem várias ferramentas. Né? Você pega aí o cartão EtherFi que está lá no meu canal, você joga o SDC, você compra o SDC, manda o SDC para o cartão, você paga, você usa aqui, você só escolhe a moeda real, você pode usar em qualquer país. Eu estive no Paraguai agora, eu usei no Guarani. Você não precisa converter, ele faz a conversão automática. Você só escolhe lá para pagar na moeda do país, ele já converte a taxa praticamente irrisória e daí você recebe cashback em dólar que fica rendendo em real. E todo mundo que você indicar, você recebe cashback por um ano dessas pessoas. É um cartão para você deixar milhões? Não, é um cartão para você colocar lá $500 para você gastar, porque é um sistema novo, né? Claro que é um app, então ele é não custodial, mas não é Bitcoin. Bitcoin é único. Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin é a única coisa que o cara, beleza, ele inventou, só que ele abriu mão. Isso está no código, ele abriu mão dos Bitcoins. É travado no código. Você compra o seu Bitcoin hoje, você sabe guardar. E tem
tem N formas de você guardar. Então, você tem a seed, né, que se você gera uma carteira, uma wallet, seja uma cold wallet, uma hot wallet, você pode gerar uma hot wallet que nem igual a blue wallet, que aí você cria uma passphrase, que é uma camada extra de segurança, e você também pode fazer um setup com multisig, que aí precisa de 3 assinaturas. Você pode criar uma carteira, se você tem 5 filhos, só libera o dinheiro se 3 assinar a carteira. Então tem N, só que isso é extremamente complexo. É extremamente complexo de fazer. Não é uma coisa, vou lá fazer assim, não, você tem que estudar. Existe um processo. Então, assim, a parte moral é muito importante para mim, porque eu compro Bitcoin, e a parte de liberdade. E Jesus Cristo, isso fortaleceu, por quê? Por eu querer fazer o certo. Eu quis seguir o caminho que não é o tradicional, de você entra numa empresa, você vê um monte de falsidade, você faz um monte de injustiça, vê um monte de injustiça, e não é o que eu falo, não que eu nunca errei, não é isso, mas isso existe, né? O cara do cargo ali, e todo mundo vai comendo. O cara que é o cara certo é o cara careta, né? Quando deveria ser o cara a ser mais bem visto, a ser mais valorizado mediante resultado também. Porque eu não estou falando porque não adianta o cara também ser honesto e não dar resultado, né? Ter valores. Então, assim, todas essas questões vieram em mim, assim, muito afloradas, e me fizeram escolher um caminho mais difícil, que não é fácil até hoje. Tem muita gente que olha pra mim e acha, o Varela tá benzão de vida e tal. Não, eu tenho uma vida boa, não posso reclamar. Mas assim, eu passei tanta coisa, eu tive que ter tanta resiliência, que eu ter um bem material hoje pra mim, ele acaba sendo meio mais supérfluo mediante a meu propósito. Eu tenho vontades, assim. Eu poderia até um tempo atrás ter comprado, não comprei uma BMW e tal, mas... Vai querer pagar imposto por isso aí? Então, perder dinheiro. Perder dinheiro. Porque o governo vai querer. Não, mas assim, vem uma coisa em mim que ela vai além, tipo, Sabe quando você chega em um estágio que você passou por tantas coisas que você acordar, se ajoelhar e agradecer por brincar com o seu papagaio, fazer um café, o cheiro do café na casa, você brincar com o seu cachorro, tem para mim muito mais importância, assim, do que a coisa material. A coisa material, ela ficou... Eu vejo esse pessoal postando um monte de coisa, estou lá, não sei o quê. Na realidade, normalmente quem tenta postar, quem posta isso no Instagram e tal, são pessoas, muitas delas já estão doentes, né? Ou vazias, né? Ou vazias, elas não têm... E eu não estou falando que... Eu já tive nesse lugar também. Eu já tive nesse lugar de postar muita coisa minha, da onde eu ia. Hoje eu posto algumas coisas pontuais, um passeio com meu filho e tal. Mas assim, quando você chega eu cheguei em alguns momentos no fundo do poço, e tem um capítulo no meu livro que fala: o fundo do poço também tem joelhos, que foi onde começou a fortalecer minha fé. Porque ninguém me entendia, ninguém entendia o que eu estava passando, nem minha família, e aí me restou só, hoje, quem eu coloco até em primeiro lugar, eu até me emociono quando eu falo que é Jesus Cristo, né? Hoje eu vou mais na missa, até essas últimas 2 semanas eu até pequei, não fui, né? Mas também Jesus fala, né, que às vezes vale uma oração mais com a porta do seu quarto fechada do que você ir uma igreja, né? Porque eu também vejo aqui na igreja um monte de gente que vai lá, e aí eu vejo o que essas pessoas estão fazendo lá, mas também eu tenho que me policiar para não ficar julgando também, que cada um está no seu momento de vida, né? Então, assim, isso veio tudo muito junto. A vida me fez estudar muito Bitcoin, estudar muito. Estudo até hoje, estudo todo dia, operações novas, testo, valido, e fortaleceu a minha fé. Então eu consegui encaixar
todo um propósito na minha vida. E eu não sei se eu vou estar aqui, como eu falo, amanhã, daqui uma semana, mas já valeu a pena ter vivido, assim. Eu já tenho uma gratidão por estar podendo falar isso aqui para um monte de gente que vai assistir depois, assim. Eu não sou melhor que ninguém, com toda a humildade do mundo. Seja você de direita, de esquerda, do que for, do meio campo, zagueiro. Eu quero que você prospere, você seja feliz, mas você abra os olhos porque realmente é certo. Porque eu não quero que o meu filho seja sozinho no mundo. Né? Então, se o meu filho tiver um filho só e o filho dele não tiver mais filho, talvez o filho do meu filho não tenha mais primo. Então, eu gostaria que a minha família continuasse, né? Então, é o que eu falo, eu posto hoje as minhas coisas de conteúdo e tal, só que eu estou cada vez um pouco mais distante eu uso muito a tecnologia, porque eu preciso, em operações, em tudo, IA, né? É brutal, a gente aprende coisa nova todo dia, eu aprendo muito ensinando, mas como eu falo, a tecnologia não trouxe também muita coisa boa. Tipo, pra mim era mais legal quando não tinha celular. Eu sinto essa saudade vem agora pra mim. Então é isso. Esse livro, ele é uma jornada da minha vida. Não foi um livro fácil de escrever, tanto é que ele só tem 100 páginas, porque foi um livro de... Vocês vão ler, depois vocês nem imaginam coisas que estão escritas aí, vocês me conhecem. E é isso. E aí fortaleceu minha fé com o propósito do livro, veio o Bitcoin junto e o que eu puder te tirar de governo do meu dinheiro eu tiro. O público-alvo do livro? Ele é mais voltado para fé, mais voltado para uma autoajuda ou aquele que quer pro Bitcoin, mais focado para... Ele não é um livro técnico de Bitcoin. O Bitcoin é só algo que aconteceu junto. Ele é mais focado para autoajuda, para uma questão de você não desistir nunca. Né? Que existe uma luz lá em cima, que é Jesus Cristo, que ele está olhando por você. E que às vezes, tipo, você vai achar que você não tem muito, mas você tem tudo. Né? Eu estava vendo na televisão um cara sem os 2 bracinhos lá na Paralimpíada, lá nadando pra caramba hoje, eu estava vendo. Então, para você olhar mais um pouco para dentro de você, mas se eu fosse resumir, é uma história uma jornada de superação, que seja a luz, se você tiver numa dificuldade, te ajude. E eu tenho certeza que esse livro, quando eu não estiver mais aqui, ele vai ajudar muita gente. Você falou, né, de superação aí com um atleta lá de Paralimpíada, né? Lembrei agora do meu amigo lá, que ele ficou cego, né, com pressão ocular, descolou a retina, e joga videogame, cara. E continua jogando videogame, mesmo com vulto. Eu falei, caramba, ô Multilouco, como você consegue jogar videogame cego, cara? Aí ele fala assim, não, é vulto, eu vou ouvindo, porque ele sempre foi viciado em videogame, cara. Sempre foi viciado em videogame. Pô, interessante, não desistiu, cara. E tá seguindo a vida ainda, cara. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, que eu levei muita marmita, eu comecei trabalhando como ajudante geral. Eu já tive muitas vezes que voltar do rosbife, da mussarela para a mortadela, muitas vezes, do suco integral para o suco de saquinho, muitas vezes. E se eu tiver que voltar, eu volto de novo, não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma, para honrar o que eu acho, o que é certo, entendeu? Eu prefiro tomar suco de saquinho para comprar Bitcoin hoje, para mim é mais interessante. Aí todo mundo fala, legal. Cara, então acho que é muito... Não que eu não me dei o luxo, que eu fui para Gramado, curti meu filho, fizemos um passeio, nos permitimos viver experiências até gastronômicas caras, mas para ter aquela coisa que a gente merece também. Você também tem que se dar o prêmio, né? Por tanto estudo. Mas os prêmios que realmente valem a pena, não simplesmente gastar dinheiro para... Exatamente, queimar dinheiro, né? Então, assim, por isso que eu falo, estudem, antes de comprar Bitcoin, estudem Bitcoin e comprem Bitcoin. Mas tem que estudar logo, porque a janela está fechando, né, para comprar Bitcoin. O Bitcoin é um... Tá encarecendo, né? Cara, eu não sei se ele vai voltar mais a 60 mil. Eu acho que ele já achou um fundo aí, então...
Só para ficar registrado, vai que no futuro ele está valendo 1 milhão, hoje o Bitcoin está valendo? 78, 79 mil dólares, né? 78, não. Então... Os 120 mil eu acertei, né? Que ele passaria de 100 mil dólares, eu acertei. E eu errei agora que eu achava que ele ia bater os 140 mil, eu errei. Mas eu já vou acertar daqui a pouco, ele vai bater daqui a pouco já. Eu só adiantei, eu acertei. Mas ele não bateu talvez por questão da situação geopolítica, após o... Eu acho que não, acho que pelo ciclo dele de vida. O Quinho já acertou essa parte. E isso é o mercado. A gente tem humildade. Você tem que ter humildade no mercado. Que eu falo, pessoal, eu acertei esses dias que ele fez um padrão xícara lá tal. Falei, ele vai dar uma pernada, acertei. Eu acerto muito mais do que eu erro. Mas se eu acertasse tudo, tava todo mundo rico, né? Seria fácil. É aquele negócio, a gente fala sobre probabilidade, né, cara? Não tem erro, não tem um acerto 100%. Real no gráfico do Bitcoin ou em qualquer outro ativo, entendeu? Eu falo assim que as pessoas são focadas, ligadas a Fibonacci, né? Então tem essa questão de subir, cair, subir de novo. O mercado anda em ondas, né? Em ondas. Né? Você tem que saber surfar essas ondas, mas eu acho assim, o cara que investe, ele tem que saber dividir as coisas dele. Por exemplo, a gente estava falando, já engata um assunto no outro, né, velho? É assunto pra cacete pra falar. A gente fica aqui 8 dias falando. Né? Mas, por exemplo, a criptografia do Bitcoin, ela tem a chave pública e a chave privada. Se você só compra Bitcoin e guarda na carteira, que é o que eu acho que você tem que fazer, e não mexer... Na carteira você fala carteira física? Física. Uma cold wallet, pode ser uma hot wallet, mas uma blue wallet offline no celular, que você assina a transação offline, depois você joga ela para a internet por outro dispositivo. Então ele acaba virando uma cold wallet. Só que assim, essa carteira que só recebe e você nunca enviou para mais lugar nenhum, ela não tem risco com o computador quântico, porque você não expôs a sua chave. Então qualquer computador quântico que vir e você não movimentou aquela carteira, você está tranquilo. Mas mesmo assim... se ela estiver guardada... E você não ele não vai ter acesso para quebrar a criptografia dela. Exatamente, porque você não expôs a sua chave. Mas e quando você jogar? Aí você vai expor sua chave, aí que o computador quântico veria... Mas aí você vai estar vendendo ela já. Então, normalmente ele vai pegar no processamento da venda, né? Pelo que eu estudo. Então, assim, você vai revelar a sua chave pública. Existe a privada e a pública. Se você mandou só para a carteira e você não movimentou, você tem as duas. Você não revelou nenhuma. É seu tesouro ali. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer. Ela tem que separar a carteira que ela só vai comprar e guardar. É intocável. Aquela é a carteira da aposentadoria. Você vai andar descalço. Tá, mas aí na hora que ele for fazer, você falou assim, você vai vai assinar no dispositivo X e vai vender para o dispositivo Y. Então, quando ela assinar aqui, já vai estar, digamos assim, vendida. Ela vai revelar a chave pública dela. Mas ela já vai estar vendida, então mesmo que ele quebre a criptografia... Não, aí quando você revela a sua outra chave, a chave pública é onde vem o ataque do computador quântico nas curvas elípticas. Que aí é o que mais já está surgindo aí, já está recente até a criptografia pós-quântica. E que é coisa de 10 segundos para que ela já vai criptografar novamente. Da computação quântica. Mas há controvérsias. Porque provavelmente vai ser uma guerra de... vai chegar existe uma guerra dos devs até. Mas chega num ponto que vai se tornar... Isso é uma análise minha com relação ao quântico, né? Vai se tornar inviável, né? Mesmo que você consiga criptografar de novo... O gasto... se torna... Não, e o gasto é absurdo, entendeu? Então, assim... Concordo com você plenamente. Só que o que eu acredito, eu já vou dar um vídeo aqui falando sobre isso, né? Eu acredito que o Bitcoin ele faz parte de um projeto de uma nova moeda. Tipo, foi entregue, porque o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, né? Digamos, a primeira que viralizou. Por que você acredita de Porque se você... Isso é a teoria da conspiração, tá? Digamos que realmente o mundo vai viver de uma mesada
de governos, né? Sim. Você não vai ter uma renda ali universal. Primeiro ele te entrega o que pode ser feito, que é o Bitcoin. Essa aqui é a realidade, como você falou, o seu tesouro guardado, tudo mais. O computador quântico, junto com as IAs, vai quebrar essa criptografia, só que eles já têm a vacina. Eles vão vir com uma outra moeda e falar, essa daqui não é quebrada. Entendeu? Mas... Então, primeiro ele te fideliza, entendeu? Ele te fideliza, ele faz você aceitar, ele te mostra que é funcional, cria um problema, que é o caso do quântico, quebra a criptografia dela, não é segura, só que aí ele vem e te entrega e fala assim, mas essa moeda X agora, ela é segura, essa você pode usar. E essa vai ser a moeda universal que a gente vai estar utilizando agora. Teoria da conspiração, nova ordem mundial, né? Mas assim, talvez seria o mais... Mas com toda humildade, eu vou falar agora com toda humildade. Talvez você tenha esse pensamento com toda humildade. Tem vários skills seus aí que eu procuro falar com toda humildade porque eu não sou o dono da verdade. Sim. Eu estudo, mas como eu falando assim, pode surgir eu acho que possa surgir uma moeda nova. Só que a arquitetura do protocolo Bitcoin, ela não é eu vou te dar uma coisa nova. O Bitcoin ele é um organismo vivo que ele é matemática que controla. Ninguém pode chegar amanhã e falar, não é mais o Bitcoin, é outra moeda. Não, mas seria certo que se o computador quântico quebrar a criptografia dele, ele morreu. Então, mas se ele quebrar a criptografia... E o problema, assim, aí vamos falar até a questão de mercado. Se você tiver um risco de quebra de criptografia, ela cai o valor também. Então, mas aí é o que eu falo para você. Esse ponto que eu queria dizer. Essa é a grande questão. Então, pode realmente... Fazer desvalorizar o Bitcoin, cara. Pode realmente existir essa quebra de criptografia aqui, e aí já refaz. Só que a insegurança vai fazer o que faz com qualquer coisa no mercado. Então, vai jogar o preço lá para baixo. Aí, a pesquisa que eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês pesquisaram, eu entendi o que você quis dizer. Existem duas criptografias no Bitcoin, não sei se vocês sabem disso. Existe a criptografia SHA-256, que é a criptografia do bloco, e a criptografia das curvas elípticas, que é da seed, das 12 palavras, e aí você pode usar passphrase. Se você usar passphrase, você já dá mais problema com a computação quântica. Mas não é isso que eu quero falar. O que acontece? A SHA-256 é a criptografia de bloco. Essa não é o problema maior para a computação quântica. Quando você entra na criptografia das curvas elípticas, é a maior ameaça da computação quântica. Existe já desenvolvimento pós-quântico no código do Bitcoin que já está sendo atualizado. Então isso já está sendo testado e atualizado. E deve ser atualizado bem antes de um computador quântico efetivamente estar funcionando. Mas aí você não concorda que é uma promessa vaga em cima de algo mais vago ainda? Porque assim, o computador quântico, em teoria, não existe ainda. Certo. Ele não está existe, mas ele não tem a quantidade de qubits para quebrar. Não, mas assim, é que ele tem as teorias de que ele já existe, até já estava em operação em algum local e a gente não tem noção, né? Mas assim, então ele não existe. Então, assim, você dizer que está sendo feito um pós-quântico em cima de algo que não existe, você não sabe qual vai ser o poder de... Mas entendeu? Assim, é um achismo. É um achismo dos dois lados. É o achismo do que vai, que vai quebrar e o achismo de que vai corrigir. Não, tem testes. Eu te mando, tem Não, mas você não tem como testar, porque o computador quântico não existe. Não, mas você já tem ideia do que vai fazer o computador. Não, sim, o quanto de processamento. Você está dizendo assim, isso mas seria matemática em processamento. Agora, se você somar a matemática de processamento junto com o IA, que aí é algo que sai completamente fora dessa curva da matemática, porque aí você tem questão não só matemática, mas com raciocínio junto, aí você não tem noção nenhuma do que pode vir. Então, essa é a questão. Então, eu não estou aqui como condenando é isso. Eu estou colocando o cenário. Não, mas está tudo bem. Então, assim, assim, o cenário futuro de toda evolução de tecnologia, entendeu? Ele é incerto. Só que uma alta probabilidade, entendeu? De que ele consiga fazer coisas completamente fora do que a gente imagina. Então, hoje a gente já vive isso. Hoje o que a IA faz, você mesmo, se eu te perguntasse isso em 2019, você vai falar, não, a gente não vai ter o que a IA faz hoje. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que
o Bitcoin ele vai sofrer uma atualização que a gente vai ter que migrar os nossos Bitcoins para uma carteira pós-quântica. É isso que eu estava falando. Mas você entendeu? Mas é isso que eu... do Bitcoin. Não, sim, mas foi isso que eu estava querendo te dizer. Porque assim, a vacina. Uma analogia. Uma analogia. Não, mas o pensamento é exatamente esse. Mas assim, ó, por exemplo, se você hoje existem criptografias dos bancos que a gente usa. São criptografias AES e RSA. Então, por exemplo, você tem aqui a senha de uma criptografia gigante aqui no banco, assim, gigante, enorme, difícil de ser quebrada. RSA e eu acabei de falar, esqueci. É tanta informação, velho. AES e RSA. O que acontece? Por exemplo, a criptografia de bloco do Bitcoin, ela é tão segura que imagina que essa mesma senha, só que toda picada e espalhada. Então, assim, até uso essa analogia, fica mais fácil de... Então é a mesma coisa de sair um papel reto e sair um papel picado. Para você juntar isso, então, por que eu estou mostrando isso? Tudo vai ter que evoluir, senão vai quebrar banco, vai quebrar tudo, vai começar a sumir dinheiro. Não, banco é certeza. O banco convencional, a forma como a gente conhece a operação, né? Isso é certeza. Tanto que hoje você vê um dos motivos que a gente vai ter um grande reset na economia mundial é isso. Já é isso. Assim, a pessoa que fala assim, o grande reset é pura teoria da conspiração. Está mal informado. Isso vai acontecer. Porque hoje você pegar uma... Quem não tiver Bitcoin, um pouco pelo... Não, um Bitcoin ou até ouro. Porque assim, são coisas... Uma reserva de valor, um hedge... Foi como você falou, coisas que você pode ter que é seu. Entendeu? Porque assim, a parte financeira mundial, né? Isso até, por exemplo, o Brasil é o mais avançado em criptografia de finanças. A gente é exemplo mundial disso, né? Isso aí cai por terra até com IA, não precisa nem de quântico. Entendeu? Uma IA bem estudada, ela já consegue. Tanto que hoje você tem N fraudes, N golpes, porque já estão utilizando de recursos desse. Mas quando eu falo assim que eu substituir, o que eu quis dizer foi isso. Pode ser que continue sendo Bitcoin, normal, só que vamos falar assim, agora você vai migrar para esse eu concordo plenamente. Plano X, perfeito. Entendeu? Tanto que isso é interessante, porque lá no começo do Bitcoin, lá em 2006, né? 2007? 2008. O Bitcoin já tinha essa visão em cima do Bitcoin. Sim. Existia N vídeos no YouTube de teorias da conspiração. Sim. A teoria que ele é do Vaticano, sim, que é a que eu acredito que ele é. A gente já falou isso no outro vídeo, que o Bitcoin é do Vaticano. Mas já era visto como isso, como uma moeda que ia suceder a nova ordem mundial e o grande reset da economia. Mas o Bitcoin, mesmo que ele migrar uma carteira que aí eu concordo com você, exatamente, pós-quântica, com essa defesa para esses qubits. E aí ele te obriga a estar utilizando isso, entendeu? Mas ele continua sendo escasso. Ele continua com o mesmo fundamento travado. Não, nesse caso ele continua sendo escasso, mas você fica regido por ele. Não fica, porque se você for a única coisa segura que você tem, você fica regido por ele. Porque todo o resto não vai ser seguro. Não, sim. Ele vai ser por então, isso que eu acho que ele vai ser o colateral supremo. Ele, para mim, ele vai... Por isso as teorias de que ele pode ser a moeda que vai vir pós nova ordem mundial. Eu acredito que até 2032 ele bate o market cap do ouro. Ele vai bater o market cap do ouro e vai ser a maior reserva de valor do mundo. Até 2032. Eu acho difícil porque o ouro subiu muito agora. Mas o fundamento stock to flow, né? Quando você vê os ciclos do halving e tal, a adoção institucional, ETF não é Bitcoin, né? ETF é ETF. Papel, né? Mas quem não conhece compra ETF porque não sabe mexer com Bitcoin, exige estudo mesmo. Tal. Sim. Mas eu acredito, posso queimar minha língua, eu queria estar vivo pra ver, velho. 2032. Acho que ele chega a custar quanto? Você acha que em 2032? $1 milhão, eu acho. $1 milhão? Eu acho que $1 milhão. Eu acho que quando ele... Se você pensar bem, tá perto, não tá longe. Senão 2026. Se ele rejeitar, que nem ele está rejeitando aí essa média 200, com essa guerra acontecendo, pessoal, você viu o Irã quanto valorizou o Bitcoin uns tempos atrás? O Bitcoin passou de 100% de valorização. Por quê?
cara, se A não galera tem tá mercado passando pra pra lá. comprar, não tem maquininha, ô, te mando Bitcoin e me dá feijão. Mas aí você tem uma dependência. Aí eu vou ser sincero, eu não acredito. Não vejo essa valorização. Acho impossível. Por questões. $1 milhão? Por questões de demanda de tecnologia. Porque para isso acontecer, primeiro não pode ter guerra. Se surgir uma terceira guerra mundial, acabou essa história. Porque Então, a gente vai regredir em questão de evolução tecnológica. mas o Bitcoin não continua sendo Bitcoin. Entendeu? Não. Na situação atual agora, o Bitcoin como ele está, da mesma forma. Sim. Sem computador quântico. Mas ele não morre. Não, ele não morre, mas assim, você concorda que numa situação de terceira guerra mundial, por exemplo, um conflito mundial acontecendo, né? A gente vai ter problema de acessibilidade, a gente vai ter problema de conexão, a gente já está com problemas de demanda de criação de novos data centers, de manter a conectividade que não existe hoje. Então, nessa situação que você colocou, só se o mundo continuar exatamente como ele está. Aí sim, ele se torna uma moeda extremamente viável. Porque se acabar a energia. Não tendo energia, não tendo conexão, ele não tem valor. Depende. Talvez você tenha uma mineração mais lenta, você consegue mandar via Wi-Fi Bitcoin. Existem outras formas. Via Wi-Fi, Bluetooth, não? Só que, assim, eu vejo a energia... Se a gente tiver um problema grande com a energia... eu acho já que está tendo problema com a energia. Não, mas eu acho que o Bitcoin vai ser o menor problema. Tem um cara dos Estados Unidos lá que estão criando um WhatsApp baseado no Bluetooth. Mas eu acho que, na minha opinião, se a gente... Eu não estou nem preocupado com acabar o Bitcoin. Porque o Bitcoin não acaba. Ele vai ficar parado lá. Não, talvez mas ele não valoriza. O problema vai ser a negociação. Eu entendi o que você está querendo dizer. Mas eu entendi o que você falou. Mas vamos pensar num cenário assim, bem Caótico. O Bitcoin, beleza. A energia, a gente está tendo um problema sério com a energia. O Bitcoin continua sendo Bitcoin, só que beleza, talvez ele vai desvalorizar mais 70%, ele já desvalorizou e depois voltou. Porque ele continua com fundamento, só que continua tendo menos Bitcoin. Só que a gente vai ter problemas muito maiores. A gente vai ter problema com o banco, com a alimentação. Com tudo, exatamente, com tudo. Então o Bitcoin vai ser menos os problemas. O problema, a gente vai ter problema para sobreviver, para comer, para tomar banho, para beber água. Então assim, se isso passar, a gente fica vivo e ele vai estar lá. O Bitcoin vai voltar. Se a gente morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas é um problema bem pior do que o Bitcoin. Não, mas é somente, eu não estou colocando. É um comparativo de situações. Assim, linkando um pouquinho a situação atual que a gente vive. Sim. Porque assim, por exemplo, se você fosse buscar hoje, algo que realmente vai valer dinheiro em situações de escassez, de crise energética, de guerra, tudo mais. Hoje é ouro. Tanto que o ouro valorizou absurdo, fez uma parede vertical de valorização imensa e vai valorizar mais. Ouro físico, né? Ouro físico. Comprar ouro mesmo, que não é para qualquer um, comprar ouro, mandar guardar em determinado local, tudo mais. Valorização absurda por quê? Porque ele é físico, digamos que ele vai continuar valendo. Entendeu? Porque é algo que sempre continua valendo. Mas eu vejo, tipo, se chegar num lance assim, cara, eu tenho até lá em casa garrafa PET para encher de água, assim, cara. Tem mais de 40 garrafas PET para encher de água. Aí os caras falam, cara, é louco, velho. Na verdade é realista, né? Realista. A ideia do cara, porque imagina se a gente tiver um negócio desse, a gente não vai ter tratamento de água, a gente tem uma população enorme, vai ter uma poluição enorme nos rios que já não são tão limpos. Pra mim o que vai sobressair velho, você sabe acampar, você sabe pescar, senão você tá fudido, velho. Você vai morrer, velho. Se chegar um negócio... Você vai mexer com a agricultura, né? Todo mundo quando vê um filme de apocalipse, você acha um herói, né? Mas você vai morrer nos primeiros 5 minutos, na verdade, porque tu não sabe fazer fogo, você vai mexer com a agricultura, pescar um peixe, tu não sabe caçar um animal. Essas habilidades, velho, o anzol vai valer mais que o Bitcoin. Exatamente. O anzol! Eu conheço essa daí, né? Mas assim, é uma realidade. Conhecimento vai valer mais do que qualquer coisa. Porque assim, a gente cresceu num tamanho que
vai de coerência com o que você falou e com esse pensamento, eu vou bem de acordo com esse pensamento. Só que a gente é louco, né? A gente fala um negócio desse, a gente é louco. Todo mundo vai tomar banho quentinho todo dia, dia, acha que não vai acontecer porra nenhuma. Só que assim, a gente tem mais de 2 bilhões que tem no Brasil, 2 milhões de habitantes, 200 milhões? Tem 215 milhões. Milhões de habitantes. Não tem, sem tratamento, essa galera morre, velho. É o que a gente estava falando. Sim, geral. Morre, velho. Quem for pro meio do mato mesmo conseguir acampar, tal, você vai ter que ter munição na sua casa para você matar um monte de gente. Jesus já dizia, corra para as montanhas. Exatamente. Corra para as montanhas. É a mesma coisa lá do The Walking Dead. E não adianta ter 6 balas, não. Você vai ter que ter 12, você vai ter que ter uns 20 mil cartuchos. Eu sou a lenda, Os especialistas falam, né? Uma coisa é você ficar, por exemplo, assim, um apagão, começa um apagão. Uma coisa é um dia, uma coisa é 2 dias. Uma semana. Fica uma semana. Terceiro dia. Isso é louco. Porque terceiro dia já começa a dar problema. Quarto dia. Esquece o celular, fica um dia sem celular. Sim. O pessoal não aguenta. Então E não é só o celular, né? É tudo. Porque, que nem um exemplo, eu tiro aqui em casa. Aqui em casa, se não tiver internet, não tem TV. Eu não tenho nem antena, cara. Não tenho nem antena, normal. Eu até troco ideia, às vezes, tem o Paulo, amigo meu, mandar um abraço pra ele. Paulo lá do Senhor, é brother meu, sempre tá em casa, é amigo meu, né, o Paulo. Gosto muito dele, inclusive ele foi pegar o livro lá em casa esse dia, ele comprou o meu livro também. E a gente tava até falando de criar galinha e tal. Eu acho que voltar para esse lugar mais velho é uma coisa interessante para mim. Quanto menos eu depender, mais nascente eu tiver, mais eu poder plantar, ter uns bichos, um porquinho ali pra viver, ter uma estrutura mínima, cara, vai ser a maior riqueza talvez se vier uma coisa dessa. Só que também os caras vão querer invadir e te matar, velho. Vai muito lugar que você vai estar. Então você vai ter que... E o problema é que pra você ter arma no Brasil hoje é complicado, né? Não, mas numa situação dessa aí você arruma lá. Aí não é muito questão de você já ter, você pode já... Né, mas a verdade é que você falou, a pessoa saber, né, aqui no Brasil, na América Latina, pra gente em geral, mesmo que tenha uma guerra nuclear, por exemplo, vai afetar muito pouco a gente. A radiação afeta muito pouco. Sim. O problema a gente vai ficar sem supermercado, sem internet. Então assim, você vai ter que aprender a se virar, criar uma galinha, né, ter uma vaca para pegar leite, tudo mais. Se você não sabe o que é jejum intermitente, você vai aprender. Exatamente. Você vai fazer jejum que Jesus fazia de 40 dias. De tudo, de água, de cerveja. Isso aí. Exatamente. Fica sem cerveja é foda. Bom é que todo filme sempre tem cigarro. Então, cigarro vai Cigarro vai virar moeda. Porque é engraçado, todo filme de apocalipse tem um cara fumando, né? Eu falo, pô, meu, não tem tanto cigarro. Então, por exemplo, quando é feriado, você não acha cigarro pra comprar. Eu falo, a pandemia já complicou, né? Aí tá bom, que vai vir o apocalipse, tá lá, 5 anos após o apocalipse, o cara fumando cigarro. Mentira, mano, não vai ter, cara. A greve dos caminhões lá, cara. Foi terrível. Foi terrível, cara. E assim, e foi uma semana, 10 dias, cara. E a gente pode estar falando aqui pra história, cara. Tipo assim, porque a gente tá à beira de um colapso de energia, de combustível. Isso aí, cara, isso vai acontecer nos próximos dias, porque o estreito lá tá fechado. Daqui a pouco vai parar tudo, cara. Vai parar, não vai ter. Isso assim, já foi reduzido 2.000 voos diários na Europa por causa de combustível de aviação. Sim. Já tem país fazendo lockdown de energia. A gente aqui ainda tá de boa, aqui no Brasil pelo menos não funciona nada aparentemente. Mas daqui a pouco vai faltar combustível e vai ser um efeito cascata brutal. Exato. E assim, qual que é a questão? Né? O pessoal não, mas olha lá, a guerra está acontecendo lá há tantos dias, isso demora. E você, mulherada, você tá preocupada aí com estética e montar a boca de pato, essas coisas aí, né? Você devia se preocupar com mais coisa. Tem muito mais coisa importante para você se preocupar. Exatamente.
Mas vocês fazem falta, viu? Eu queria arrumar uma mulher, mas normalmente eu nem consigo conversar com as pessoas. Momento amoroso. Fala o seu portfólio para a gente achar alguém para ocupar o seu coração aqui. Eu tô na missão do negócio, não dá para abrir o coração muito. Agora é sucesso. Agora é primeiro propósito. E tudo tem um momento também, né? Sim, Lógico, tem tudo. Não dá, né? Não dá para me dedicar. Eu até tenho vontade de ter uma pessoa, assim, eu falo assim, mas eu também, é o que eu falo, é difícil hoje, é o que eu falo, quanto mais conhecimento, mais sofrimento, você fica mais deslocado, fica mais difícil. Se você tiver uma pessoa, ela vai te trazer pizza, tá vendo? E aí, cara, mas isso faz parte da evolução da gente também, e cada um tá no seu momento, eu também não... Eu acho que a gente tá aqui para aprender e vai embora sem saber tudo, né, cara? Mas eu preciso ainda focar mais no meu negócio, dar mais um sprint aí. Mas a gente sente falta, mas o mundo tá difícil, cara. Eu saio para tomar uma breja, às vezes eu não consigo mesmo conversar assim com as pessoas, né? Então, tá diferente, né? Assim, mas acho que é por causa da fase da vida também. Mas não é assim que eu não converso com ninguém. Às vezes tem pessoas que batem aquela sintonia, a conversa, o propósito, né? Tipo, e é isso. Mas a gente também precisa se permitir, precisa sair, precisa ouvir as pessoas, né? Às vezes você... E sem julgamento, né? Que nem eu falo, eu sou muito simples, eu falo com o cara que é pedreiro lá, e o cara, velho, eu fui esses dias com o Caposse, você viu, eu postei até uma história, eu fui buscar um móvel lá em Santo André com ele, de motorhome, de Kombi com ele é meu amigão, ele não é do TI, só que aquele cara é o MacGyver de Ribeirão, velho, ele conserta tudo, ele mexe com roçadeira, se eu for furar a parede aqui pra pôr o parafuso, eu acho petróleo, velho, ele não, então no que ele é bom, eu tenho que exaltar ele, né? Então eu não posso me achar, cada um no seu skill, na sua habilidade. Então a gente sempre tem que ter humildade. Mas a gente aprende com todos. Mas é o que eu falo. Mas também quanto mais você estuda e mais você conhece, mais você vai. O seu ciclo normalmente de amizade ele diminui. Mas não é porque você não gosta das pessoas, não tem nada a ver com isso. É porque você foi por outro caminho que fez você se afastar daquelas pessoas e tá tudo bem, entendeu? É isso. Bacana. Bom, eu vou aproveitar desde que a minha esposa trouxe a pizza ali pra gente. Fazer a finalização, vou pedir para você falar do seu curso, Vender Teu Peixe, explicar por quê que o pessoal deve. Eu vou vender o peixe, eu vou pescar sexta-feira. Comprar seu curso, tá? Também da comunidade Varela Bitcoin também. Assim, o que eu falo para quem for seguir meu canal, né? Primeiro que, como eu falei, eu não coloco o dinheiro em primeiro lugar. Então assim, se você não conhece nada de Bitcoin, se você quer entrar nesse mundo agora, a primeira coisa é muito cuidado, né? Você vai ser bombardeado por tráfico pago. Não é que só tem gente ruim, não é isso. Mas a maioria é muito golpe no mercado. Então o cara faz um tráfico pago se você tem 100 mil reais, 50 mil reais, analisar sua carteira, esquece isso, fuja desses vídeos. Fuja desses vídeos que você vai perder todo o seu dinheiro. Você vai comprar um monte de merda e aí você vai ficar preso com essas merdas aí por 5 anos. Eu tenho moeda até hoje lá que tá há 4 anos já e não volta pro Top Story. A Shiba mesmo? A Shiba eu vendi tudo, eu ainda vendi até no meio... Um valor legal ainda. No empatado, né? Mas eu tenho um SLX lá que tá criando mofo. Mas tá bom, faz parte. Só que assim, é um mercado muito tentador. Então, não vai pelo que é bonitinho. Foque em estudar Bitcoin. Você já vai ter bastante trabalho estudando Bitcoin. Para você comprar Bitcoin da forma certa, você vai ter que estudar. Se você está começando então, nem pense em ir para o meu curso de opções que eu vou lançar, que vai ser extremamente complexo para você. Não que você não tenha capacidade de desenvolver, muito pelo contrário, você pode fazer tudo na sua vida, desde que você estude e se dedique. Comece pelo curso que é o Bitcoin com Verdade, autocustódia e análise técnica, já está lá. É um curso que esse é mais barato, onde você vai aprender conceitos básicos do que é o Bitcoin, por que foi inventado o Bitcoin,
por que ele está aí vivo mais de 17 anos, o fundamento dele, ele é uma invenção nova, né? Porque você vai entender o Bitcoin, vai saber comprar, guardar e saber ainda fazer análise técnica, tá? Isso é o principal que você tem que saber comprar e guardar. Quando você fizer isso, aí você vai para o segundo passo, que aí você pode fazer o meu curso de opções que eu vou lançar ainda. Fora isso, eu tenho mais 2 serviços, que é o da comunidade. Então, você fala, Varela, mas a comunidade você vai pagar. Eu vou lançar ainda, tá? Eu vou fazer um vídeo que vai subir na sexta-feira agora, para os 50 primeiros aí, vão entrar como fundador e vão ter um badge até da comunidade, que vai ter um preço com 50% off, de desconto vitalício, se não cancelar a renovação. Na comunidade, você vai ter várias coisas lá. Você vai ter insight meu todo dia no Telegram, acompanhando, dando insights do mercado financeiro. Os 50 primeiros vão poder mandar mensagem particular para mim, tirar dúvida no grupo. Eu vou dar preferência para responder. As lives de quinta-feira, toda quinta tem live, a preferência para responder as perguntas de quem está na comunidade. Então você vai ter um follow-up meu. Se você tiver lá pro resto da minha vida, você vai ter pro resto da minha vida. Vale a pena pagar esse serviço? Claro que vale. Porque você vai se livrar de um monte de golpe de mercado, de um monte de coisa que você vai ficar fuçando e vai ficar perdendo dinheiro. E eu vou só te falar a verdade lá. E se você é um cara que você tem um capital maior, você fala, eu tenho pressa para... Varela, eu preciso aprender rápido e tal, quero marcar uma mentoria com você. Aí você tem lá minha mentoria particular, que é $500 por 7 horas. Aí você escolhe o horário que você quer, você me paga em USDT ou Bitcoin, e aí você vai ter 7 horas comigo, aí full comigo, 1 para 1. E no YouTube tem uma porrada de conteúdo. Quinho, a gente ficou 3 horas com ele aqui, não temos que pagar $250 não. Não, pra gente ele vai fazer de graça. Pra ele vai fazer de graça. $500. Porque foi metade do tempo. Entendi. E mais uma coisa, meu Instagram aí é @VarelaBitcoin, Varela com 2 L's, e YouTube Varela Bitcoin lá, você vai ver a foto com o meu cachorro lá, tá, o verde já. E tem agora minha homepage já está no ar, mas está terminando vai ter algumas coisas que vocês vão ver lá em breve, que é varelabitcoin.com.br. Bacana, Varela. Legal, cara. Muito obrigado, acho que todo mundo gostou. Vai ter de novo aí, quando você fazer o curso, de novo. Fechou. No seu lançamento do curso, aí vai fazer o esquema aqui também. Pegar outros assuntos, que ficou algumas coisas para trás aqui, outras a gente pode pegar até o mercado atual, tá? Vamos fazer outras aí para a gente aprimorar nossos conhecimentos de Bitcoin. Tamo junto, pessoal. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito cuidado com esse mercado. O mercado cripto é uma fábrica de golpes. Tem gente boa, mas a maioria não é. A maioria está brutalmente investindo em tráfego pago para enganar. Lá no meu canal você só vai ver vídeos com verdade, tá? Tem alguns vídeos antigos de airdrop lá. Ignore esses vídeos, são bem antigos. E é isso, estudem muito, compre Bitcoin, mas primeiro, antes de comprar, estude Bitcoin. E aproveito também para agradecer vocês pela oportunidade de falar do meu trabalho aqui. Peço desculpas às vezes por ser um pouco firme nas coisas, mas eu acho que a gente tem que escolher, chega um momento da vida que a gente tem que escolher realmente um lado, mas eu quero que todo mundo seja feliz. Seja feliz não, porque todo mundo vai ser feliz a vida inteira, né? Eu quero que vocês tenham ética, tenham honra, e aí procurem com isso buscar a sua felicidade, que vai muito além do dinheiro. O dinheiro é fim, não é o processo, né? É isso aí. Cara, com essas informações, cara, eu espero que vocês aí dê o like, se inscreva no canal, ativa o sino aí pra gente também, aí. Varela Bitcoin. Segue o Kim lá no canal dele, segue Kim o estúdio. Nós estamos juntos aqui, cara. Varela, eu adorei a nossa conversa aqui. Eu também, foi muito bom, muito rico, né? Tô aqui com o Eric aqui também, agradeço pra caramba. Essa conversa aqui foi... enriqueceu assim a minha ideia, né? Trabalho com cripto também, né? Fiz questão aí de a gente trocar uma ideia. Felipe, o Eric aqui, que me ajuda pra caramba aqui. Pra caramba de sempre agrega, né? Acho então, que um aprende com o outro. Vale o like aí pro terminar o podcast, tá bom? Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Até mais.